Olá, minhas queridas discípulas de Afrodite, como estão? Eu espero que bem. Bem-vindas a mais um episódio aqui do Templo Afrodite, no nosso encontro na segunda-feira sobre mulheres nas artes. E hoje eu queria falar sobre Madame X. E, gente, Madame X não é somente o álbum da nossa ilustríssima Madonna. Ela vem de algum lugar. Essa referência da Madame X vem de um lugar. E vem desse ícone, dessa lenda da alta sociedade parisiense, ícone artístico, que é a Virginie Amélie Avignon Gâteau. Ela foi retratada pelo John Singer Sargent, que foi um grande pintor americano do século XIX, e como esse retrato escandalizou, criou um verdadeiro terremoto cultural. Mas quem foi essa mulher antes de ser chamada de Madame X? Quem é essa musa? O que aconteceu com a forma e como essa mulher foi vista, e por que ela é tão importante no nosso tempo. Então é isso que a gente vai explorar nesse episódio de hoje. Infância é a raiz e craiola, né? A Amélie nasceu somente Virginie d'Avignon, ou seja, o Gâteau veio do seu então marido. Ela era de uma família rica de colonos franceses na Louisiana. A morte precoce do pai dela fez com que a mãe levasse toda a família para a França, onde eles buscavam romper na verdade, eles queriam recomeçar em um cenário de aristocracia e refinamento. E a pequena Virginie cresceu em volta desse ambiente culto, artístico, aristocrático, e ela em si sempre foi muito feminina. Sempre para ela foi muito interessante todas essas questões, com a estética, como as coisas devem ser apresentadas e apresentadas a própria vida para a vida dos outros. Ela sempre teve esse impulso naturalmente. Educação e o cultivo da beleza. Ela foi criada por ser uma dama, ela estudou línguas, etiqueta, música, arte e diplomacia, uma coisa bem diferente para uma mulher nessa época. E ela entendeu o jogo social. E ela usava a beleza dela para conseguir as coisas. A mãe dela investiu intensamente na formação dela. E com isso, ela tirou o melhor proveito de tudo. Ela se torna uma jovem de presença magnética. Ela sempre teve essa caracterização da pele de porcelana, uma pele perfeita, sem manchas, que era muito comum no século XIX, pela rubéola, entre outras doenças. Um cabelo ruivo e uma postura impecável. Desde cedo, sua beleza era tratada quase como um projeto de vida. Na verdade, ela só entendeu o jogo, né? Principalmente no século XIX, que é uma época das aparências. Então, ela entendeu que a beleza dela ia levar ela em locais e traria a segurança necessária para esse tempo. Ela se tornou uma figura da elite parisiense mesmo antes de se casar. Sempre houve um burburinho com relação a ela, principalmente quando ela foi apresentada socialmente. Ela já criou essa aura de mistério, de algo inalcançável para muitos daquele tempo. E era arroz de festa, gente.
Casamento estratégico. Ela se casou com 19 anos com o Pierre Gateau, que era um banqueiro de 40 anos. Sim, gente. Também não existia muitas possibilidades para uma mulher nessa época. A união de interesses sociais e financeiros. E daí ela adquire o Gateau. E o Pierre Gateau, ele era um banqueiro, mas ele não era um simples banqueiro. Ele era, vamos dizer assim, não só um banqueiro conhecido, assim, de um banco muito potente em Paris, mas ele também tinha negócios, ele era muito bom em administração. Então, ele não só tinha o dinheiro do banco, mas o dinheiro de vários outros projetos que também financiaram várias coisas em Paris naquele momento. E essa união foi conveniente. Ele ganhava o status de estar com uma mulher muito bonita e ela ganhava a estabilidade que ela sempre foi conduzida a procurar. E logo ela se torna mais do que uma esposa, ela se torna uma verdadeira celebridade em Paris, porque por ela ser muito bonita, ela queria ser vista, e ele, por ser marido dela, também gostaria de ser visto com ela. É a verdadeira esposa troféu, né? Ó, momento fofoca agora. Houve rumores de infidelidade de ambos os lados. Ela especialmente foi acusada de ter diversos amantes artistas e nobres. E ele de também artistas, mas artistas da ópera e nobres nunca. Porque para um homem era mais difícil realmente galgar esses espaços com mulheres aristocráticas. A musa da Belle Époque. Ela tinha um estilo excêntrico, ela usava pó de lavanda para parecer ainda mais pálida, mais branquinha, e ela é a musa de vários artistas, mas ela sempre teve uma coleção de arte muito grande e ela sempre foi muito seletiva. Então a Madame Gateau, né, a Emile, ela foi uma das primeiras it girls da história, para falar bem a verdade. Ela manipulava a sua imagem com maestria, sua aparência etérea, não só em fotografias, mas também em pinturas, entre outras formas de criar de criar memória, né, gente? Fotografia, pintura, desenho são formas de registro. Mas ela sempre quis criar essa aura de etérea, de quase fantasmagórica, de um ser assim, tipo, superior mesmo, em questão estética. Mas ao mesmo tempo, essa aura de fada, de algo super, né, extra humano, ela também gostava de se colocar numa forma sempre de sedutora. Então, tipo, de tão perfeita, de uma imagem tão perfeita que não chegava quase a ser real. E todos queriam pintar, mas poucos eram escolhidos para essa tarefa. Ela era extremamente seletiva com relação a como e com quem ela deveria ser retratada. A proposta do John Singer Sargent. Então, ele é o pintor. Dessa época, ele era o pintor mais pop da época. Ele sabia do poder da Amélie e viu nela uma chance de se consagrar ainda mais. E agora, não nos Estados Unidos, mas sim na aristocracia europeia. Ele sabia que a Amélie poderia ser o passaporte dele definitivo para a Europa. Então,
Então, ele literalmente foi atrás dela. E ela não tinha vamos dizer assim, ela não era nobre. Ela veio de uma situação e de um casamento abastado, somente. Então, se um grande pintor, o mais pop do momento, a consagrasse na pintura, ambos conseguiriam a glória, porque ambos estariam no Salão Parisiense de Belas Artes. E isso era muito interessante para os dois. O retrato começou em 1883, com pose, ensaios cuidadosos, e ele queria captar essa aura dela, essa mistura de beleza, distanciamento, desejo e desprezo, uma coisa assim etérea mesmo, algo quase surreal de ser alcançado. O Retrato Escandaloso de 1884. É agora que a gente vai falar de um momento incrível. Essa obra está no Metropolitan Museum e quando o retrato foi exibido no Salon de Paris, em 1884, como eu disse, causou um choque e uma indignação. O vestido, ele era considerado muito sensual. E, gente, olha como esse vestido é contemporâneo. Olha a alça, essa alça de correntes, isso não existia. Isso não era nem pensado. Isso é uma obra de arte. Isso é alta costura. Isso é maravilhoso. Claro que para os nossos olhos esse retrato não vai causar nenhum incômodo, mas imagine mulheres que só viam a parte dos ombros em, em vestidos extremamente volumosos de baile. E dependendo da idade da mulher, não se via os ombros. Para quê? Não é uma debutante. Mas era um pano, era um decote diferenciado. Não era assim, desnudo, usando correntes. Esse tipo de decote profundo, isso não existia. Isso foi algo deles, tanto do John quanto da Mélie. Foi muito escandaloso para os padrões da elite. A alça do ombro, ela originalmente caía, tá? Ela, quando foi exposta, essa daqui da direita estava caída e ela foi repintada para que ela ficasse no lugar. E assim, era para sugerir essa coisa da sugestão. Só que caiu no gosto das pessoas como algo promíscuo, algo que sugeria um erotismo exacerbado, selvagem, algo vil. E antes, ela não foi com o nome Retrato de Amélie Gatou, Madame, né? Madame Gatou. E por conta ela foi ridicularizada, essa mulher foi humilhada. E, e daí foi trocado o nome, mas com poucas semanas da mostra foi retirado. E ela se retirou, né, da sociedade por um tempo. O John, o pintor, por sua vez, ele foi duramente criticado nessa época. Mas exatamente por toda essa, eu ia falar gossip, toda essa fofoca, todo essa atenção pública, ele ganhou fama internacional.
Para ele, o escândalo foi um trampolim, enquanto ela foi jogada na lama. A reação e a queda social. Bom, a imprensa não poupou adjetivos negativos para essa mulher incrível. Ela ficou devastada com a repercussão. Para salvar a sua imagem, o John Sargent, né, refez a pintura, levando a alça no ombro, né? Mas o dano, né, já tinha sido feito. E ela jurou nunca mais posar para um retrato público. O episódio marcou a sua decadência social. Então, de uma mulher que ela era a beleza, condutora de muita efervescência social em Paris, sempre chamada para os ciclos mais importantes e mais seletos, ela foi completamente excluída. Ela nunca mais conseguiu se reerguer socialmente, falando sinceramente. O renascimento do mito. O quadro, ele foi para o Met, né? Metropolitan Museum de Nova York. Hoje é considerado uma obra-prima da arte ocidental, obviamente. Ela virou um ícone de beleza avant-garde, né? Ela sempre foi muito vanguardista. Décadas depois, né, do Salão de Paris, ele foi para o Metropolitan Museum quando o retrato, né? Quando o Metropolitan, né, foi aberto. A crítica, com o tempo, reviu a sua posição, né? Mudou. Hoje, o retrato é tido como um símbolo de ousadia feminina, elegância e ruptura estética. E de fato é. De fato, é uma pose diferente, é uma forma de posar diferente. Então, de uma mulher extremamente um frontal, né? Com, assim, tipo, na mente masculina, isso na época deve ter sido quase como um nu frontal. Esse lugar da sobriedade, do vestido preto e da forma em que a imagem se estrutura, ela é muito revolucionária para a época. Ele realmente fez uma obra de arte muito revolucionária na forma de retratar. E a Amélie viveu até 1915 reclusa, mas sempre envolta desse mistério, desse glamour, dessa condição diferenciada dela. O legado da Madame X, né? A beleza como expressão de poder, o escândalo como libertação estética, antecipou essa forma da mulher moderna dona de si. A Amélie Gateau foi muito mais do que uma socialite. Ela foi uma mulher que soube usar a imagem com inteligência e sensualidade. O retrato da Madame X é um marco para a história da arte, porque mostra o poder de uma mulher que pode ter mesmo quando todos tentam silenciar. Porque para mim é isso. Claro que houve uma repercussão super negativa, chamaram ela de PUTA para baixo, mas é ela, da forma que ela quis ser retratada, da forma que ela quis mostrar. Olha só quanto, assim, eu sou rica, obviamente. Igual aquele meme, eu sou rica! E ao mesmo tempo, assim, eu vou usar essa riqueza
para mandar uma mensagem. Essa riqueza que não vem de uma nobreza ou de um título, mas de uma posição. A forma que foi retratada e como ela quis ser retratada e colocar essas obras no mundo é uma forma de posicionamento. E tudo foi ela que maquinou. Então é isso, minhas queridas discípulas de Afrodite. Espero que tenham gostado de mais esse episódio de Mulheres nas Artes. Espero vê-las nos próximos episódios. Sexta-feira sempre tem um novo episódio do Afrodite Podcast, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify e demais streamings. E aos sábados nós temos um vídeo mais youtubístico, igual o YouTube gosta, como favoritos do mês, a minha jornada com o Monjaro, entre outros temas. Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.